Boa noite não, né? Olá a todos, boa noite. Sei lá que hora você vai assistir essa aula. Vai que é madrugada e você resolveu estudar estatística, né? Eu tô falando com a galera que estava aqui no ao vivo comigo que a gente vai agora fazer uma leve revisãozinha aqui de todos os conteúdos, porque a gente vai começar a unidade 3 hoje. Então eu tô passando pelo primeiro PDF, que é o primeiro parte do livro. A gente começou falando da o que era estatística, aí a gente teorizou o que era estatística, entendeu que é importante saber a estatística, principalmente para a gente fazer pesquisas e para chegar a conclusões e análises. Nós discutimos muito isso. Eu acho que eu gastei umas 2 aulas falando disso. Aí depois a gente falou sobre objetivos, né? Que é o objetivo geral, o objetivo específico, que vocês vão usar isso muito, muito, muito quando vocês forem fazer o TCC de vocês. Explicamos o que que são variáveis, tá? E aí falamos bem de variáveis, falamos de tipo de mensuração, falamos de qualitativa e quantitativa. Aí falamos que as qualitativas são nominais ou ordinais, que as nominais, elas identificam a categoria e as ordinais, elas ordenam, que aí é quando você faz uma ordem, né? Por isso até que elas são ordinais. Além disso, a gente tem as quantitativas, que elas são tanto discretas quanto contínuas. As discretas fazem parte dos números inteiros. As contínuas, os valores são infinitos, né? E até dei um hackzinho, né? Uma diquinha que eu falei bem assim. Ei, Gui, tudo bom? Boa noite. Eu dei um hackzinho sobre essa coisa de contínua, que eu falei, lembre-se sempre que a contínua é aquele número que continua após a vírgula. E aí, depois de visto isso, nós exemplificamos cada um deles, nós fizemos até exercício, lembra? E aí eu citei mais ou menos a questão das variáveis dependentes e independentes, mas eu não peguei muito nessa área, até porque a gente não vai estudar muito isso. E eu falei da questão de população e amostra. Falamos da questão de população e amostra, batemos bem nessa tecla, expliquei, né? E aí falamos da coleta de dados, que era o censo e a amostragem. Dentro do censo e da amostragem, a gente teve vários exemplos. O que é amostra, o que é população, tudo, e entramos em estatística descritiva, que até a aula passada a gente estava fazendo esses exercícios. Dentro da estatística descritiva e da indutiva, a gente viu tudo isso daqui foi falado. A gente viu as medidas de tendência central, que são a média, a moda e a mediana. Calculamos as medidas de tendência central, a média, nem preciso falar mais de média, moda e mediana, eu tenho certeza que vocês já estão extremamente entendidos. Falamos até de como se calcula isso em dados agrupados, ó, fizemos com dados agrupados também. Falamos depois de ponto médio, lembra? Quando os dados têm um intervalo de classe, que a gente tem que achar um ponto médio no meio do caminho, para poder achar depois a média. Fizemos todo esse passo a passo aqui. Depois a gente calculou a mediana. Depois calculamos a moda. E eu queria saber de você se a gente realmente fez variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Eu preciso confirmar isso com vocês. A gente fez isso? Não, é porque eu dou aula para 2 turmas diferentes, tá, gente, de estatística. Então, às vezes eu acho que eu já falei com vocês, mas eu não falei com vocês. Tem certeza, gente? Daniel, eu sei que tá toda a aula minha. Eu não falei disso. Então, eu tenho que falar disso agora, antes de eu seguir para o conteúdo 3. Então tá, Tamara, eu sei que também tá sempre aqui. Então eu confio em vocês, tá? Tamara, Daniel, não tô desconfiando, não.
Eu lembro alguma coisa de variância, mas o restante eu não lembro. Não, tudo bem, então. É, Vou confiar em vocês. Vamos falar então agora dessa parte do desvio padrão e da variância. Quando a gente quando a gente precisa entender, lembra que eu comentei com vocês assim, gente, as medidas de tendência centrais, elas não são o melhor formato da gente entender aquela amostra. Porque só quando a gente mede uma tendência central, a gente está fazendo simplesmente é um dado, vamos dizer assim, que pode ser mal interpretado se a gente olhar só ele. Aí eu até dei alguns exemplos. Eu falei bem assim, porque às vezes a gente tem três pessoas numa sala. Uma tira 10 e as outras duas tiram 2. Essas duas pessoas que tiram 2 vão puxar a média da turma para baixo. E aí, se eu quero fazer uma análise um pouco mais macro, né? Qual é a média dessa turma? Quando eu chegar na média da turma, eu vou tomar um susto, vou falar assim, nossa, mas os três alunos estão indo muito mal, porque eu não estou olhando para cada aluno e nem para a diferença entre os valores. Será que os valores eles são muito discrepantes ou eles são pouco discrepantes? Quando esses valores são muito discrepantes, significa que a minha amostra ela não pode ser analisada simplesmente pela média. Eu tenho que analisar outros dados. Então, quando a gente vai calcular a variância e o desvio padrão, a gente vai tentar entender exatamente o quão distante os números estão uns dos outros. E se eu for ser bem sucinta, é exatamente isso. Então, o desvio padrão é uma medida de variabilidade recomendada porque ele acaba medindo a dispersão dos dados. Não foi exatamente isso que eu falei? O que eu falei? O desvio padrão, ele vai saber o quão distante estão um número do outro. Pronto, comecei a abrir boca, foi só a Doninha chegar. Sacanagem, Adonis, não foi por sua causa, não, tá? É porque hoje eu tô cansada pra caramba mesmo. Não sei se vocês estão percebendo, eu tô até falando mais lentamente do que eu costumo falar nas minhas aulas. Eu tô mais slow down. Menos mal que eu não tenho parcela de culpas nisso. Nossa, eu não tenho passado de culpa nisso, não. Eu que tô cansada mesmo. Mas quando eu falo que eu preciso entender essa dispersão, entender o quanto que um número está distante do outro, é justamente para entender como que eu vou medir esses dados. Então, o desvio padrão nada mais é do que uma medida, que aqui mesmo está falando, de variabilidade. Ou seja, vamos ler isso daí no português agora. O quanto os números variam entre si. Eles são muito variados ou eles estão muito próximos. E aí, claro que existe uma conta para você fazer isso. Quando você vai pensar na variância, você vai pensar sempre o quanto a maioria das observações estão distantes da média. Então, quando eu faço um cálculo, deixa eu abrir um quadro branco aqui. Vamos lá, computador, me obedeça.
Calma aí que eu vou compartilhar a tela com vocês. Ó, tá aqui meu quadro branco. Quando eu tenho, no caso aqui, eu acabei de dar um exemplo, né? Eu dei o exemplo da gente ter uma turma com uma turma de estudantes que as notas de 1 a 10 de uma prova, eu tenho um. Meu Deus, não vai escrever, não? Meu computador tá lentinho. Ei, não é pra vocês escreverem, não. Quem escreve sou eu. Vocês não escrevem no meu quadro, não, que eu vou bater em vocês, hein? Tem como a gente mesmo escrever? Sim, porque eu sou própria, como diria minha filha. E aí eu botei vocês todos participando do quadro. Porque Gente, agora vocês estão mexendo no quadro, então dá pra vocês resolverem a questão, gente. Como Agora é que faz para escrever, Ivo? Não, Quem agora vocês não vão escreveu, apaga escrever aqui, aí, não. Eu tô tentando apagar aqui agora. Ninguém mexe em nada, não, hein, gente? Só fica observando. Porque vocês estão deixando a conexão lenta. Então, vamos supor, gente, que eu tenho uma amostra onde um tirou 2, o outro tirou 2, o outro tirou 4 e o outro tirou 10. Ok? Essa é a minha amostra. Minha letra, como sempre, tá assim, especial de linda. Só que não. Tá bem padrão, professora, não se preocupa. O tamanho também. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aí, gente, que eu acabei de lembrar que eu peguei meu tablet para isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse troço. Imagina se eu conseguir, gente. Que sensacional que vai ser se eu conseguir desenhar no tablet. Ah. Não, hein? Cadê meu Google Chrome? Não sei. Calma aí, galera. Fica aí, tá? Não sai daí não, por favor. Vocês não vão a lugar nenhum, né? Vocês estão em casa mesmo? Não sei se eu vou conseguir, não. Vou tentar preparar isso para a próxima aula. Eu peguei esse tablet que estava um tablet velhaço aqui de casa que tava abandonado. Eu lembrei dele para poder ver se eu consigo fazer isso para as aulas, mas agora esqueci. Dá Tinha para acabado. entender, professora, não se preocupa não. Então tá bom. Mas eu vou fazer aqui na mãozinha, assim, não vou fazer porque tá muito ruim. Esse desenho aqui tá muito ruim. Ó, quem tá mexendo aí, gente? Falei para não mexer? Ó, vou tirar vocês tudo do quadro, hein? Se vocês ficarem mexendo no meu quadro, eu vou tirar vocês tudo do quadro. Dá para escrever quem tá pelo PC? Só dá pra escrever Tá, quem todo tá mundo pelo escrever, PC? gente. Só não pode escrever. Eu não sei como Não, escreve, acho que não. todo mundo consegue escrever. Não, mas não é para escrever agora, não. Depois eu ensino vocês. Pelo amor de Deus, não fala como é que mexe nesse quadro. Tô estressado aqui, que não tô conseguindo mexer Não, nele. depois. Quem tá falando, João? Guilherme, Não, Guilherme, você não tem que mexer em nada, não, Guilherme. desse, professor. Tinha que ser Guilherme, né, João? Então, gente, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui 2, 2, 4 e 10. Quando eu vou achar, a primeira coisa que eu vou achar é a média. X é igual a 2 mais 2 mais 4
mais 10. Então, 4 com 4 aqui dá 18. 18 dividido por 2. 18 dividido... 16 dividido por 2 é 8. 18 dividido por 2 é 9. É isso? 9. Ai, adoro fazer conta de cabeça. Só que não. É isso mesmo, né? 18 por 2 é 9, né? Falando que o tic-teco não funciona uma hora dessa da noite, gente. É 9. Então, a média aqui é 9. Vocês estão vendo que a média, por conta do 4, ela foi puxada para cima. Ó, dividido por 2 não, Marina. Quem mandou dividir por 2, gente? Eu falei isso agora. Cortem a cabeça da professora. Ai, eu tô falando que o tic-tac não tá funcionando. Vocês, por favor, vocês me ajudam aí, tá bom, gente? 4, gente, tá tudo errado isso daqui. 4,5. Ok? A média aqui é 4,5. Só que eu tô dizendo que para eu achar o desvio padrão, né, dessa amostra, eu preciso entender qual é o distanciamento de cada número de cada número dentro desse conjunto de números da média. Então, 2 menos 4,5 é o x1. O x2, de novo, 2 menos 4,5. O x3 é a observação 3, tá, gente? Ok? Dá para entender o que eu tô falando? Se eu não tô falando grego? Estão entendendo? Eu tô só dando um nome pro x, só para vocês entenderem, assim, um pouquinho mais aprofundado o que nós estamos fazendo. Aí, se eu for fazer cada um desses menos a média, ó, 2 menos 4,5. Claro que é 2,5, Marina. Não tô falando que o tic-tac não funciona uma hora dessa? 2,5. Aqui é menos, né? Menos 2,5, menos 2,5, menos meio. 5,5. E aqui é 6,5. 5,5, obrigada. Obrigada, viu, gente? Ó, eu gosto de gente assim, que me entende e que me ajuda. E não vocês que ficam rindo da minha cara quando eu tô errando. Ué, Lara é espetacular, professora. É à toa que ela é a líder da turma. Olha que absurdo, professor. Muito obrigada, Larinha. Mas lá no material, se a gente for voltar lá no material, o que ele fala? Que o desvio é uma observação menos a média. Mas isso não é o desvio padrão. Isso é o desvio. O que a gente está aprendendo aqui a calcular é o desvio padrão. Então, quando a gente vai calcular os desvios padrões, se a gente somar todos esses desvios padrões que a gente está encontrando aqui nesse quadro, a gente vai encontrar zero. Por quê? Porque matematicamente falando, ó, aqui 2,5, 2,5, 5, mais meio, 5,5, 5,5, 5,5, se você somar tudo isso daqui, vai dar zero. Matematicamente falando, a soma de todos os desvios sempre tem que dar zero. Mas o que a gente está aprendendo não é achar simplesmente desvios. Daí essa conta aí tá muito fácil. Essa conta aí, 2 mais 2 são 4. Só eu que estou me acabando de rir. Você está se acabando de rir comigo aqui, Lara? Eu tô, é um pagode, professora. Eu fico rindo sozinha. Mas então, primeiro, a gente tem duas formas de achar isso daqui. Uma é achar primeiro a variância e depois tirar a raiz quadrada do desvio padrão. E aí eu vou voltar lá para a teoria, para depois voltar para cá para o quadrinho, tá bom? Só um minutinho. Professora, me tira só uma dúvida. Ali você Pode disse falar, que a somatória, era zero. Por que ela era zero? Não daria 11, não? Não, meu amor, é número negativo. Ah, é verdade, esqueci do sinal. Tá certo. Você só esqueceu do sinal. Então,
Por isso que, o que acontece? Voltando aqui em cima. Todo número menos a média, ele é a distância do número para a média. Como se eu tivesse uma linha reta, onde o zero está aqui, no meio, para o lado de cá tem o 0,1 para frente, e o lado de cá tem menos 0,1 para frente. Né? Pensando na direita e na esquerda. Se a minha média, nesse caso aqui, a nossa média é o 4,5, se a minha média é o 4,5, eu estou calculando o quão distante da média está cada um desses valores que eu achei. Então, o número negativo significa que ele está antes da média, entendeu? Ele está menos 2,5 os números da média. Eu estou indo para a esquerda, não estou indo para a direita. Não é isso? Vocês estão conseguindo... Como se estivesse distanciando, né? Exatamente. Eu estou sabendo a distância dele da média. Só que como todos os desvios sempre vão dar igual a zero, que é o que nós estamos falando. Tem alguém falando no chat, só um minutinho que eu já vou lá, que eu não estou no chat agora, não estou na sala agora. Todos os exemplos, o somatório de todos os desvios vai dar igual a zero. Todos. Então, para isso, a gente precisa eliminar esses sinais antes de somar. E como que a gente faz? Qual é a fórmula matemática que faz com que a gente elimine os sinais para poder calcular? O que faz a gente sempre eliminar os sinais? Daniel, fala no chat, Daniel, o que é sua pergunta, porque eu não estou entendendo. O zero é o somatório de todos os desvios. Igual nesse exemplo aqui em cima, ó. Eles acharam os desvios das médias, lembra? Ó, observação 3. A média aqui, no caso, era 6. Então, 3 menos 6 é menos 3. 6 menos 6, 0. 5 menos 6, menos 1. 7 menos 6, 1. E 9 menos 6, 3. Então, se eu somo todos esses números aqui, como está aqui embaixo, ele sempre vai ser igual a 0. E aí, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte. Como eu faço, então... Não! Você está falando da mediana. Não confunda média, moda e mediana. O que fica no meio é a média. Não! Eu não estou entendendo o que você disse mesmo. Você não quer abrir o microfone e falar, Dani? Não. Ah, então vai ficar com dúvida. Sacanagem, Dani. Dani, se eu não conseguir responder a sua dúvida, por favor, depois eu te dou uma oportunidade só para você falar, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Então, para a gente eliminar o sinal de menos, a gente eleva ao quadrado. Por quê? Porque o quadrado, quando você pega esse valor e eleva ele ao quadrado, você vai tirar o número negativo. Porque menos 3 vezes menos 3 dá positivo 9. Sempre que eu pegar o negativo e elevar ele ao quadrado, porque é claro e é óbvio e é evidente, e agora, por favor, eu peço que vocês prestem atenção no que eu estou falando, porque eu vou falar uma coisa que é gatilho para vocês entenderem as outras, ok? É claro que quando você calcula o desvio, os desvios dos valores, é óbvio que sempre vai existir números negativos e sempre vai existir números positivos. Porque a média não está no meio e os valores não estão acima e abaixo. Então, a partir do momento que a média está no meio e os valores estão acima e abaixo, a média está no meio. Quando eu estou pegando os números abaixo, esses números abaixo da média,
sempre vão dar desvios negativos. Os números acima da média sempre vão dar desvios positivos. Ok? Era isso, Dani? Ó, coraçãozinho você. Então, com isso, quando eu vou para eu calcular um real desvio, matematicamente falando, algum matemático muito bom descobriu essa fórmula, que é uma forma da gente da gente descobrir o real desvio sem a fórmula dar igual a zero. Então, o que ele faz? É essa formulinha aqui, lindinha, que eu adoro ela. Só que, primeiro, ela é linda. Olha que lindinha que ela é. Já assustei só de ver, credo. Não, não assusta não, Larinha. Não assusta não. Eu falo para vocês, venha com seu coração cheio de amor para minha aula. Porque minha aula só tem amor, gente. Minha aula só tem amor. Ou é no amor, ou é na dor, né? Um rima com o outro. Jesus, hoje eu tô um ó. Deixa eu beber água, porque minha garganta já não está aguentando. Essa semana eu tô dando aula de manhã, de tarde e de noite. Então eu tô assim, garganta já tá arranhando de dar. E a minha filha está chorando ao fundo, não sei o motivo, mas eu também não vou lá ver. Então, gente, o que é isso daqui? Não é exatamente o que a gente fez lá em cima? Essa não é a observação e essa não é a média. A gente não pegou a observação menos a média, depois a gente pegou a outra observação menos a média, a outra observação menos a média. Não foi assim que a gente fez? Só que se eu somar todas as observações menos a média, vai dar igual a zero. Então, para não dar igual a zero, a gente primeiro calcula a variância. E a variância nada mais é do que o quão... nós estamos fazendo uma relação com o desvio padrão, e é o quanto isso... É como se a gente estivesse falando assim, o quanto varia isso daqui, ok? Só que a variância, ela sempre vai ser ao quadrado, ou seja, é um número que sempre vai estar ao quadrado, porque olha esse S aqui ao quadrado, tá vendo? Por quê? Porque a gente está elevando tudo ao quadrado. No divisor, a gente usa esse N menos 1. O que é N, gente? N é a frequência. Então, esse N aqui nada mais é do que a quantidade de números, menos 1. E, Marina, por que a gente usa N menos 1 e não F menos 1? Porque o nome desse N menos 1 é graus de liberdade. Marina, que diacho de troço Então, esse tal. Oi, Gabi. Gabi, você tá aí, Gabi? Você não falou nada até agora, Gabi. Que saudade. Eu tava tomando banho. Tô perdida. Falando nisso, é o terceiro slide? É a aula 3? Não, eu tô na aula, eu tô revisando o final da aula 1, que eu falei esse assunto com vocês, mas não me aprofundei. Unidade 1, quer dizer, né? Eu tô no final da unidade 1, da apostila 1. Oi? O S é a variância e o N é a frequência? Então, o S ao quadrado é a variância. O S sem o quadrado é o desvio padrão, que eu ainda vou chegar nele. Não expliquei ainda. O N é a frequência. O N, na verdade, a gente não chama de frequência, porque é a mesma coisa que a quantidade de números, ok? É a quantidade de números da amostra. Mas é a mesma coisa que frequência. E o X? O X é a observação. Então, por exemplo, se eu tenho uma observação, igual eu tenho aqui em cima,
igual eu tenho aqui em cima. Quais são as observações que eu tenho? 3, 6, 5, 7, 9. 3 é x. Quando eu faço o 3 menos a média, eu estou fazendo 3 menos 6, que é a média, né? Então, é x menos x barra, que é o que significa esse cálculo aqui. E aí, agora, eu vou trazer isso daqui lá para o nosso quadrinho, para a gente exemplificar, para ficar mais fácil. Deixa eu voltar para o quadrinho aqui. O que vocês estão mexendo no meu quadro lá? Vocês já estão bagunçando o meu quadro. Quem está mexendo no meu quadro? Ó, eu vou desautorizar vocês de poder mexer no quadro. Olha isso, gente. Vocês estavam mexendo aqui. Isso daqui não existia. Professor, você manda, por favor, que eu não tô achando esse slide, que tem um monte lá. Não, não é slide isso daqui, não. Isso daqui é o apostila. Então, você pode mandar o link? Posso, daqui a pouco... Aí, obrigada. Ah, o Charles está mandando o quadro. Esse é o quadro, ô Gabi. Show, obrigada. Ah, tá. Professor, o S ao quadrado é o que mesmo? É a variância. É o que nós vamos entender aqui agora. Vamos lá, gente. Ó, a fórmula que a gente está vendo ali é o seguinte. S ao quadrado é igual a... Vai ser ótimo eu fazer isso aqui assim. O somatório... Não vai dar para fazer isso daqui desse jeito. Vou ter que colocar... Tá muito feio isso daqui. Gente, que pessoa maravilhosa que copiou aqui. Muito obrigado. Quem foi você que copiou? Foi o João. Tá doido. Como é que você descobriu isso, professor? Eu vi a sua fotinho. Big Brother aqui. Aí que fala quem tá falando comigo. Então, olha só, gente. Essa é a fórmula. O que é essa fórmula? O S ao quadrado. E atenção, eu preciso que vocês, de novo, parem e prestem atenção em mim. Marina, por que esse S é o ao quadrado, Marina? Nós não descobrimos que se a gente somar todos os desvios, isso dá igual a zero? Por quê? Porque eu tenho números negativos. Então, como que eu faço para tirar esses números negativos? Elevando tudo ao quadrado. Porque quando eu elevo ao quadrado, o que era negativo fica positivo, porque negativo vezes negativo dá positivo. Então, eu primeiro acho a variância, que ela é toda elevada ao quadrado, ou seja, o número que eu encontro primeiro, ele é um número elevado ao quadrado. E aí, depois, para eu tirar esse quadrado, é claro que eu tiro a raiz quadrada. Mas eu ainda vou chegar lá. Espera aí. Aqui, vamos calcular isso daqui? Se eu pego esse 2,5 que está aqui, ó, 2,5 já está aqui, não já? O que falta fazendo esse 2,5 aqui? Falta eu elevar ele à segunda potência. Eu não sei como que eu vou conseguir aqui colocar símbolos. Uma prof antenada é uma prof antenada. É só eu botar o 2zinho aqui. Cadê o número? Aqui é. Número. Cadê você? Número. Não, não é emojis. Os emojis não vão me ajudar nesse momento. Eu não vou conseguir botar o quadrado. Eu não vou conseguir colocar o quadrado. Infelizmente, não. Quem tá com computador aí, que não seja o meu, que é um computador que não tem tecla de quadrado, pode botar o quadrado aqui em cima do 2,5, por favor? Em cima de todos esses números aqui, por favor? Quem é o voluntário aí que vai fazer isso? Vai, João, só deixa agora. Você tem que selecionar, João.
clica no meio, aí clica de novo. João tá no computador? É porque eu não sei colocar quadrado nesse computador que eu tô. Desisto. Adorei! Tem que fazer o quê para você botar o quadrado? É, o quadrado aqui do 2,5. Ah, colocar o número ao quadrado. Levar o quadrado. Levar o quadrado para mim aqui, que meu computador não faz isso. Quer dizer, ele faz, mas eu não sei o comando. Eu tô no Mac. Eu não sei fazer isso no Mac. Quer dizer, eu devo saber, mas eu não lembro agora. Peraí, professora, eu vou tentar aqui. Tá bom? É isso aí? Eu não tô vendo, não. Você Eu colocou? coloquei aqui. Não apareceu, não? Não. Clica fora da caixa para poder atualizar. Isso. Ah, tá. É pra botar em todos? Botar em todos. Só pra deixar claro que sou eu, hein? Eu quem? Larinha? Coloquei, professora. Muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Sobe corações. Eu Você gosto colocar, professora, você coloca Ctrl Alt e o número que você quer colocar. Sei, amor, mas o Mac não tem Ctrl. Eu tô num um Macintosh. Meu computador, eu não tô com Windows aqui. Entendeu? Eu só sei fazer isso no Windows. Eu tenho que ler em algum tutorial como é que faz isso no Mac, mas eu não sei como é que faz. 2,5 vezes 2,5 dá quanto, gente? Lembrando que quando eu tiro ele da raiz quadrada, ele fica 6,25 aqui. É isso mesmo. Ou seja, aqui embaixo também é 6,25. Meio vezes meio, eu não lembro quanto é, mas eu acho que é 0,25, é isso mesmo. É isso mesmo. É o 6, né? Levou ao quadrado para o 6. E aí 5,5 vezes 30,25. 30,25, isso mesmo. Obrigada. Achei os números aqui. Aí agora vamos interpretar a fórmula. A fórmula está dizendo o seguinte. Pega na fórmula aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom aqui para a galera. Aumentar zoom. Opa, nem tanto. Ó, eu tô falando o seguinte, S ao quadrado, ou seja, variância, é o somatório de todos os números mesmos à média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Então, se eu tenho que... O que a gente fez aqui? x1, o número, né? Ó o 2 aqui. Deixa eu pegar o apontador aqui para mostrar para vocês. Ó o 2 aqui, tá vendo o 2 aqui? É a primeira observação, não é? A observação não é 2? Então, a observação 2 menos a média dá 2,5. Elevei ao quadrado. 2 menos 4,5, 2,5. Elevei ao quadrado. 4 menos 4,5, elevei ao quadrado. 10 menos 10,5, elevei ao quadrado. Então, agora, o que falta para eu completar essa parte de cima aqui da minha fórmula? O que falta fazer aqui? Alguém quer falar? Eu não consegui identificar, professora. Alguém quer Qual foi a tentar? pergunta, professora? Qual a pergunta? O que falta para eu completar, para eu terminar essa parte de cima aqui? O N. Não, tô falando da parte de cima, não tô falando da parte de baixo. Tem um N ali em cima também, professora. É, tem o N ali em cima. Um N aqui em cima? Não, gente, isso daqui é cima, né? somatório, gente. Isso daqui é uma denominação matemática para identificar que é o somatório de todos os números. Ah, sim. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte. Aqui, eu tô dizendo que eu tenho que fazer o somatório de todos os números. Eu tenho que somar agora, não tem? Eu não fiz o que está dentro
todos os números, o que está dentro dos parênteses, eu não fiz todos? Professora, só um minuto. Hum. O X, você botou -2 ali. Eu não entendi o que você fez. -2? Não, é naquele X ali, -2,5, -2,5. Você pegou o X. Não entendi. Isso aqui eu tava explicando que vai sempre dar 0. Ah, tá. O porquê que eu tava mostrando por A mais B que sempre vai dar 0. Ah, sim. Gente, o que é a única coisa que eu não fiz ainda? Somar, gente. 6,25 mais... Olha a fórmula. O que a fórmula está dizendo? O somatório desses resultados. Qual o resultado? A observação menos a média elevada ao quadrado. Não é isso que eu fiz aqui? Eu não peguei cada das observações, diminuí elas da média e não elevei elas ao quadrado? Não foi exatamente isso que eu fiz? O que é a última coisa que falta fazer? Somar tudo isso. Quem vai somar aí para mim? Deu 43. Muito obrigada. O que eu tenho que colocar aqui embaixo, gente? Professora, rapidinho. Então, resumindo, essa parte de cima é só a somatória. Não é só somatória, gente. O que eu acabei de fazer? Eu peguei todas as observações, diminuí elas da média e elevei ao quadrado. É porque eu não coloquei aqui dentro da fórmula, porque senão ia ficar uma fórmula entendi. de tamanho. Entendi. Então, a gente pode fazer separado e só jogar mesmo A ordem dos fatores não altera o produto aqui. O que eu preciso é o resultado. Entendeu? Sim. Porque o que acontece? Se você colocar tudo isso dentro da fórmula, você mesmo não vai conseguir resolver isso, porque vai ficar um negócio enorme. Você entendeu? Imagina você colocar tudo isso aqui dentro. Porque como tinha feito separado, aí na hora eu entendi que fosse, tipo assim, não precisava ser dentro da fórmula, entendeu? Mas eu entendi que foi só mais assim para adiantar, para facilitar. Exatamente. Isso daqui é só uma forma mais fácil de você visualizar o negócio, porque senão fica muito difícil. Se eu botasse tudo isso junto. Professora, e esse menos X aí, com tracinho em cima? Que menos X, gente? Na fórmula. Isso é a média. E ela tá onde aí? 4,5. A gente não pegou cada um dos números e diminuiu da média? Então, gente, já resolveu essa fórmula. Só, calma aí, eu tô entendendo que vocês não estão entendendo o que eu fiz. Eu vou voltar tudo de novo, então. Calma aí, porque não é a primeira pessoa que perguntou, então pode ser que vocês não estão entendendo o que eu fiz. E eu falei 20 vezes, presta atenção no que eu tô falando, presta atenção no que eu tô falando e pergunta. Mas eu não tenho problema, não. Eu repito tudo de novo. Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando achar a variância para depois achar o desvio padrão. Eu descobri que para achar o desvio, eu preciso saber o quanto o número é distante, quanto a observação, o número, whatever, como você quiser chamar, o X é distante da média. A fórmula fala que eu tenho que pegar a observação e diminuir ela da média e elevar ao quadrado e depois somar tudo isso. Eu posso fazer isso de várias formas, mas eu posso tentar fazer de uma forma mais amigável, que é o que eu tentei fazer aqui. Essa é a observação. 2, 2, 4 e 10. O que é a primeira coisa que eu faço, já que eu tenho que diminuir todos os números da média? Primeira coisa que eu faço, eu acho a média. Achei a média aqui, 4,5. Qual é a segunda? Passo 2. Então, vai anotando aí, gente. Para encontrar a variância. Passo 1. Encontrar a média. Pode escrever exatamente assim, gente. Vai por mim. Passo 2. Calcular todas a diferença entre a observação e a média.
Então, eu vou pegar todas as observações e diminuir da média. Aí, eu fiz aqui. 2 menos 4,5. 2 menos 4,5. Esse X aqui, gente, é observação 1, observação 2, observação 3 e observação 4. Tem 4 observações aqui, ó. 2, 2, 4 e 10. Peguei 2 menos a média, 2 menos a média, 4 menos a média, 10 menos a média. Deu um resultado. Esse resultado foi 2,5, 2,5, menos meio e 5,5. O que eu fiz aqui embaixo? Eu mostrei por A mais B para vocês que se a gente não elevar esse número ao quadrado, isso daqui sempre vai dar zero. Porque quando eu fizer esse somatório aqui, isso daqui sempre vai dar zero. E isso acontece em qualquer outro desvio que você tente encontrar. Então, matematicamente falando, descobriu-se uma forma da gente fazer com que isso daqui não dê zero. Como? Elevando cada um dos números ao quadrado. Porque o problema é que eu tenho números negativos e positivos. Os positivos menos os negativos sempre dá zero. Então, qual o passo que eu falei aí? 3? Eu estou em qual passo? Passo 2. Eu já falei o 2. Acabou de falar o 2. Você tá no terceiro passo. Tá no Qual 3, passo? professora. Elevar ao quadrado. Terceiro. Tá, então vamos lá. Passo 1, encontrar a média. Passo 2, diminuir todas as observações da média. Passo 3, elevar ao quadrado. Quando vocês estiverem me acompanhando, vocês me falam, só para não falar muito rápido. João, para de mexer, João. Eu fico vendo a carinha do João aqui. Acabei, professora. Se quiser, pode continuar comigo. Obrigada. Passo 4. Somar todos os resultados das observações menos a média elevada ao quadrado. Repete, por favor. Passo 4. Somar os resultados das observações menos as médias elevadas ao quadrado. A prova Show, vai professora. ser em casa? Só pra saber mesmo. Vai, né? Quarentena, modo Ah, tá on. de boa então essa matéria. Tá tranquilo, professor. É, quero ver na hora que cair no concurso. Caô, Mas tô de caô. Vamos estudar, galera. vamos estudar. Passo 5. Dividir esse resultado que você acabou de encontrar desse somatório, que aí você pode escrever a mesma coisa. Diminuir o resultado do somatório das observações menos a médias elevadas ao quadrado por n menos 1. Sendo que n representa a quantidade total de observações. Repete 5, por favor. Ai, nem eu sei o que eu falei. Alguém que escreveu pode ler. Eu coloquei O dividir 5 tudo é por somar os... n menos 1, sendo que n é a soma dos resultados. Antes disso, é a soma dos N é a resultados. quantidade das Resultados, não, observações. gente. N não é soma dos resultados, não. É a quantidade de observações. Não, Isso, sim, é mas quantidade de antes, o passo 5 que a senhora passou foi fazer a somatória dos valores e depois fazer o n menos 5, o menos 1, quer dizer que tá aí, né? Dividir pelo n menos 1. Isso mesmo. Onde n significa o somatório de todos os números. Não, Somatório N não. significa o número de resultados. O número de resultados. Obrigado. Vocês estão me deixando doida. Eu já estava bugada. Agora, depois de ter repetido 20 vezes, eu buguei mais um pouquinho.
N é a quantidade do resultado, é a mesma coisa que a quantidade de observação, né? É porque o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado. 45 vocês tinham falado que tinham dado aqui, né? A gente tem que tomar muito... 43. Obrigada. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque esse N aqui, a gente não está acostumado a ver nas outras coisas que a gente está calculando, a gente não costuma ver N, a gente costuma ver somatório das frequências. Mas que, na verdade, é a mesma coisa. Só que qual é a diferença do N para frequência? Frequência é a quantidade de vezes que aquele número se repete. Então, por exemplo, o número 2, nessa observação, ele tem frequência 2, ok? E aí, quando eu faço lá naquela minha tabelinha que vocês fizeram comigo, eu somo todas as frequências, eu costumo chamar aquilo de somatório das frequências. Mas o somatório de todas as frequências nada mais é do que a quantidade de observações da amostra. Então, esse N é a mesma coisa que o somatório das frequências, que é a mesma coisa da quantidade de números da amostra. Ok, gente? Ajudei? Ou bugou mais? Se você puder falar essa última frase sua, resumida, igual você falou agora, só para me anotar, você vai ajudar muito mais. Tá, vamos lá. Vamos lá de novo. Viu? Isso que dá, gente. Eu não consigo repetir as mesmas frases duas vezes. Eu não dou a mesma aula duas vezes. É só falar igual você falou agora. O F é o número de vezes e o outro... O F de frequência é a quantidade de vezes que um número se repete dentro da amostra. Então, no caso dessa amostra específica, o número 2 tem frequência 2. Então, frequência é a mesma coisa da quantidade. Então, qual é a quantidade de aulas da Marina que você assistiu? Você vai achar a frequência a sua frequência. Se eu somar a frequência de todos vocês, o nome disso é somatório de frequências. O somatório das frequências é igual a N, que N significa a mesma coisa que a quantidade de observações da amostra. Alguém já ativou o modo Nazaré? Nazaré tá assim, cheio atrás. Chama a Nazaré, gente. Chama a Nazaré. Tipo, é 2, 2, 4, 10? O quê? O N? Não, amor. É 4. O N é 4 porque o número lá... Por que disso? Porque são 4 números. Isso que eu perguntei. Porque é do 2, do 2, do 4 e do 10. Não. É o somatório das frequências. Não, gente, olha só. Vamos lá. É o somatório das frequências, Gabi. Quantas vezes o número 2 aparece? 2 vezes. 2. Quantas vezes o número 4 aparece? 1. Quantas vezes o número 10 aparece? 1. Qual o somatório de tudo isso? 18. Não, amor. Das frequências. Fala 4 na sala diferente. Sim. 4. Não vou fingir que eu entendi, né, gente? Se eu não entendi, tem que perguntar. Não, mas eu não tô. Mas, ô, Gabi, por favor. Que diacha Nazaré? Gente, alguém explica pro João o que é a Nazaré. Alguém mostra o meme pra ele no grupo do WhatsApp. Onde Jesus nasceu. Gabi, quando eu falo quantidade de observações, eu tô falando o seguinte: o que são as observações? Não é a amostra? Não é a amostra? Qual é a amostra dessa minha... Entendi, professor. Você conseguiu entender? Entendi. Obrigada. Por nada. Alguém mais, gente? Adonia, você conseguiu entender agora?
O que você não entendeu, Adonias? Me fala que eu vou te tentar explicar. Pode tocar o bonde, professora. Pode tocar o bonde. Não, Adonias, pelo amor de Deus, eu tô aqui para explicar, gente. Eu sou... Pode tocar o bonde. Vai. O problema não é esse, não, professor, que os alunos não entendem, não. Entendeu? Eles acham que são sabichão e não entendem que a gente tem dificuldade. Eu tô calado aqui, mas assim, tô entendendo bolufas. Não pode tocar o bonde, depois eu Dá até vergonha de perguntar. entendeu? Entenda, Adonias. Não, gente, olha, tem que perguntar. Vocês viram que eu voltei e expliquei tudo de novo? Porque alguém aí falou que não tinha entendido e eu voltei e expliquei tudo? Eu explico tudo de novo. Sim, eu cheguei um pouco atrasado na aula, entendeu? E hoje eu não tô com a cabeça para cálculo, não. Não, tudo bem, então. Então depois você assiste a aula gravada, então, porque ela está sendo gravada. Mas você não pode deixar de aprender isso, não. Isso é muito importante, porque isso daí puxa vários outros conteúdos lá na frente. Eu quero saber se Aí, obrigado, gente! Quem chamou a Nazaré? Quem chamou a Nazaré, gente? Chama a Nazaré. Foi a professora. Gente, eu adorei esse quadro colaborativo. Posso falar? Eu não terminei a explicação ainda não, tá, gente? Volta para mim aqui. De novo, o que eu fiz aqui? Eu peguei todas as observações, ok? Pode deixar a Nazaré aí, Dani. Não problema não. Eu peguei todas as observações, o 2, o 4, o 10. Primeiro eu achei a média deles. Então foi o passo 1. Passo 2, eu pego cada uma das observações e diminuo da média. Ok? Então, eu peguei a observação e diminui da média, todas elas. Passo 3, eu peguei todo esse resultado da diferença entre a observação menos a média e elevei ao quadrado. Achei o resultado. Passo 4, eu somo e já coloco dentro da formulinha aqui. Aí eu ouvi alguém perguntando bem assim, professora, mas eu não estou entendendo por que você não está colocando todos os números na fórmula. Então, como é muito cálculo, se você botar tudo isso dentro do parênteses, for resolver dentro do parênteses, você se perde nas contas. Experiência própria, de quem já fez isso na mão. Então, primeiro eu faço os resultados fora do parênteses, ou seja, fora da fórmula. Por isso que eu vou fazendo esse passo a passo que eu expliquei para vocês, que vocês anotaram no caderno de vocês. Para depois eu jogar dentro da fórmula só os resultados. Porque senão eu fico com uma fórmula enorme no meu caderno e eu não consigo entender nada que eu fiz. Então, eu tenho o passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Depois, eu vou dividir isso por 4 menos 1. Professora, por que eu divido por 4 menos 1? Gente, eu já expliquei isso para vocês lá no início do semestre, que eu não sou estatística, né? Eu sou professora de cálculos metodológicos, métodos quantitativos para administração. Por que diminui de n menos 1 a fórmula, o porquê que foi feito assim, eu não sei. Eu sei que isso é uma denominação que se chama grau de liberdade. E sei também que é mais uma forma de você... Obrigada aí a galera que está me ajudando aí, respondendo no chat. Sempre me ajudando muito. Obrigada, Daniel. É uma forma de você diminuir o erro. Porque lembra que a gente já chegou à conclusão que se a gente não elevar o quadrado vai dar igual a 0? Então, a gente diminui um número para diminuir o erro. É como se eu estivesse eliminando uma observação, tá entendendo? Estou eliminando um só, que se chama graus de liberdade. Então, novamente, peguei o 43, que é o resultado de 6,25 mais 6,25 mais 0,25 mais 30,25 e dividir isso por 3, que é a mesma coisa que n menos 1. Novamente, n é a mesma coisa que a quantidade de observações, que também é a mesma coisa que quantidade de dados da amostra, que também é a mesma coisa do somatório de todas as frequências. Então, deu 14,33. Só que, agora vocês vão chamar a Nazaré. Se vocês não tinham chamado antes, quem não chamou vai chamar agora. Só que, isso daqui é a variância, não é? O desvio padrão é a raiz quadrada
Eu não sei achar raiz quadrada, não sei fazer o símbolo de raiz quadrada aqui agora. Tá entendendo? Vamos ver se eu consigo. Alguém consegue fazer aí raiz quadrada? Eu não sei fazer raiz quadrada aqui. Deixa eu Faça desenhar. como eu, professora. Bota lá no Google, raiz quadrada, copia o símbolo e cola. Gente, vocês são muito inteligentes, viu? Ó, eu fiz aqui, eu desenhei a raiz quadrada. Ah, tá achando o quê? Vocês estão achando Você que eu ganhou, sou o professora. quê? Vocês estão achando que eu sou o quê, gente? Eu vou achar a raiz de 14,33. Eu achei que... Marina, por que você tem que achar a raiz? Vai, quem ia falar? Fala aí. Não, é porque na minha lógica eu esqueci que realmente tinha que levar ao quadrado. Levar ao quadrado não, tinha que fazer a raiz, eu elevei ao quadrado. Ah, é porque eu vou voltar no material aqui, você vai ver. A variância, a fórmula da variância, o E é S ao quadrado. A fórmula do desvio padrão é só S. Ou seja, o desvio padrão é você tirar a raiz quadrada da variância. Eu esqueci. Na verdade, quando muda de lado, quando tá elevado, ele vira raiz quadrada, mas eu esqueci esse detalhe. Não, mas vocês também não são obrigados a lembrar de tudo, não. Pode ficar tranquila. Então, o S nada mais é do que a raiz de 14,33, que eu vou descobrir qual que é a raiz de 14,33 aqui agora. 3,78. 79 é aproximado, pode ser 78, porque é 78,59. Então, tanto faz 3,78 ou 3,79. Tem que botar o traçozinho em cima, senão dá errado? Como assim, meu amor? Aí no final, porque como é aproximado, você não Não, tem que não, botar. É não, uma não precisa dízima, não. Não, não, não? não precisa não. Não precisa não. Não chega a ser uma dízima, não. Termina com 2. É porque a minha calculadora, como eu faço muito cálculo grande, ela aparece todos os números, entendeu? Entendi. Gente, esse é o desvio padrão e essa é a variância. Mas Acaba agora... aí? Aham, ufa. Acaba aí, tá bom, melhorou. Só que essa é uma amostra pequeniníssima, de 4 observações. Tipo, nem quero dizer o que está esperando vocês. Então, olha aqui como é que ele faz. Olha como é que ele faz, que legal. Que é o passo 1, passo 2 e o passo 3. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui na tabelinha? Essas são as observações. 3, 6, 5, 7, 9. Qual é o passo 1? Achar a média. Esse x barra, Gabi, é como nós chamamos a média. Por isso que é esse x com essa barra em cima. X barra é a média. Ok? Então, gente... Ai, nossa, eu tô escrevendo tanto que eu tô com dor nesse osso aqui, assim, ó. De digitar. Esse osso meu. Que junta escrever com jogar beach tennis, né? Segurar a raquete de beach tennis. Tô morrendo de dor. Tô na base do Dorflex. Até vou achar meu Dorflex e gravar aqui pra tomar de novo. Vocês querem beber uma água? Antes de eu continuar? Vamos respirar um pouquinho? Todo mundo bebe uma água, gente. Vou fazer igual a professora do meu filho. 5 minutos. Eu vou ficar aqui, não vou sair daqui não. Uns minutinhos aí pra vocês beberem água. Darem uma respirada. Eu acho que eu falei demais e joguei muita informação pesada pra cima de vocês. Essa aula é pesada, tá, gente? É isso mesmo. Adonis, depois que eu expliquei de novo, deu uma melhorada? Show. Eu creio que a questão agora é exercitar, né? Fazer algum Mas gente, nós vamos fazer atividade, depois alguns do intervalo. exercícios, entendeu? Nós vamos Bem fazer levemente. exatamente isso depois do intervalo. Para poder todo mundo exercitar e ninguém ficar com sono. Porque senão ninguém...
Água e Rivotril depois dessa aula. Faz isso não, Karine. Gente, não é por nada, não. Mas eu também, quando tive acesso a esse conteúdo pela primeira vez que me explicaram isso, eu chamei a Nazaré, assim, umas 10 vezes, tá? Então, eu tenho total empatia por vocês, e por isso que estou dando 5 minutos para vocês darem uma respirada. Késsila falou que já tá com sono. Ah, então vamos continuar aqui, gente. Mais uns 2 minutinhos aí e a gente volta. Vamos lá, gente. Voltando então aqui agora. Deixa eu voltar aqui pro meu ambiente aqui com vocês. Todo mundo respirou já uns minutinhos, já deu para todo mundo dar uma respirada. E aí agora eu vou revisar isso daqui, tá? E aí depois eu vou fazer a última revisão de novo do passo a passo aqui. Vou explicar mais uma vez algumas coisinhas para fixar na mente de vocês. E depois do intervalo, eu ia falar depois do almoço. Olha a pessoa surtada. Depois do intervalo, a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Aí eu quero que vocês pratiquem. Vocês vão fazer passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Vão fazer todos os passos, vão fazer sozinhos. Então, vamos lá. Aqui são as observações. Então, eu tenho aqui as observações. Número 3. Não se preocupe, não enxerguem esse quadrinho aqui como um quadro de frequência. Isso daqui não é um quadro de frequência, ok? É uma forma que a pessoa só colocou aí para você poder entender melhor cada um dos passos dos cálculos do desvio padrão e da variância. Isso não é um quadro de frequência. Então, esse 6 que está aqui do lado não é uma frequência. Essas são as observações. 3, 6, 5, 7 e 9. Passo 1, eu encontrei a média. A média de todos eles é 6. Então, eu repito aqui em todos eles. Depois, eu vou diminuir. No passo 2, eu vou diminuir o número da observação menos a média. Ou seja, 3 menos 6, que dá menos 3. 6 menos 6, que dá 0. 5 menos 6, que dá menos 1. 7 menos 6, que dá 1. E 9 menos 6, que dá 3. Tudo isso daqui, se eu somar tudo isso daqui, vai dar 0. Então, como eu não posso que dê 0, eu preciso encontrar os desvios da média, eu elevo tudo isso ao quadrado. Então, eu vou pegar esse menos 3 e vou elevar ao quadrado. E quando eu elevo ao quadrado, eu encontro um número positivo, porque todo número negativo multiplicado pelo negativo vai dar positivo. Então, eu encontrei cada uma das observações elevadas ao quadrado. Depois eu somo tudo isso, porque a fórmula não é o somatório, isso aqui significa somatório, ok, gente? Esse ezinho aqui é somatório. O somatório de todas as observações menos a média ao quadrado. Então, o que eu estou dizendo?
Eu estou dizendo que eu estou somando aqui o x1 menos a média ao quadrado, mais x2 menos a média ao quadrado, mais x3 menos a média ao quadrado, mais, ok? Acho que até aí todo mundo conseguiu entender. Professora, aquele X ali embaixo do S. É só uma denominação, que é a variância dos x, das observações. É da fórmula, só uma forma de apresentação da fórmula. Professora, essa aí é pra gente fazer? Não, ainda não. Só Aqui eu tô explicando sim. ainda. Me Ok? tira uma dúvida, nessa tabela aí, qual que a gente vai utilizar? Só o da primeira linha aí, da primeira fileira? Ou são 4 opções diferentes para fazer a conta? Não, calma aí, você me pergunta de novo, porque eu não consegui entender o que você me perguntou, Larinha. Ó, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer o mesmo processo que você ensinou a gente agora, certo? De todos os dados que estão aqui, a gente vai usar só o do XI aí, eu acho que tá. Exatamente. XI. Essas Só são as esse. observações. As observações da amostra são essas daqui. Se Entendi. você voltar aqui, ele fala da amostra. Ó. Quais são as observações? 3, 6, 5, 7, 9. Essa é a amostra que a gente tem. Show de bola, então. Ok? Então, gente, algumas coisinhas. Depois que eu achei todos os somatórios aqui, que deu 20, aqui em cima a gente pôde ver, ó, deu 20, eu vou para a última etapa, que é jogar dentro da fórmula o 20, que eu encontrei dentro dessa tabela ou da forma como você quiser fazer, mas eu não costumo fazer esses cálculos todos dentro da fórmula, eu faço fora da fórmula, depois eu jogo para dentro da fórmula, dividido por 5 menos 1, que no caso aqui deu 5. Só que a variância é a média dos quadrados dos desvios, que é exatamente isso que nós fizemos. Nós pegamos a média dos quadrados dos desvios. E eu preciso saber o desvio. Então, olha o resuminho aqui. Olha aqui o resuminho. Copiem aí, gente. Vê se vocês fizeram exatamente isso. Copiem agora essa parte aí. Professor, enquanto Essa o que pessoal copia, pode Fala. falar, Vinícius. Essa que a professora mostrou agora é a mesma coisa do que você mostrou na primeira vez, só que no método mais fácil, no outro método? Não, meu amor, na verdade não é assim, uma forma eu expliquei do meu jeito, explicando para vocês fazendo. Não, tô Aqui, falando que a senhora na primeira, a senhora botou lá em cima que o pessoal ficou meio na dúvida. Aí essa no quadrado dá o mesmo resultado dá na que, mesma coisa. Dentro pô, achei dessa mais fácil essa tabela, do quadrado. dentro da É, tabela, você tá falando do quadrado, não vamos é, falar tabela, porque tabela. só para normalizar as nomenclaturas. Então, dentro da tabela é muito mais fácil. Pô, achei fácil, porque lá em cima, pra ser bem sincero, eu tava meio, tipo assim, eu tinha pego, tinha pego mais ou menos como é que era. Aí eu falei, pô, depois vou dar uma olhada na aula lá, né, pra como aprender direitinho. Aí de ver essa tabela é bem mais fácil Na mesmo tabela é bem de mais fácil, porque aprender. você faz cada um dos passos dentro da tabela. É, tranquilão, beleza então. Valeu, professor. Falou? Obrigadão. Por nada, querido. Quem estava falando antes? Lara? Pode falar, Larinha. Eu ia só tirar uma dúvida, porque dentro dessa outra questão, eu sei que é um exemplo, eu entendi que é um exemplo que você está explicando o exemplo, mas subindo um pouquinho, tem mais um pouquinho da questão, né? 20 dividido por 5 menos 1. De onde veio esse 20? E esse 5 menos 1 já é de uma fórmula? O Ou 20 é o somatório. É que você não deve ter prestado atenção. Na tabela que está construída, eu achei a média, depois eu diminuí o número dos desvios, elevei ao quadrado, e quando eu elevo cada um desses números ao quadrado, eu somo todos eles. E o somatório de todos os números elevados ao quadrado dá 20. eu entendi agora, na verdade você colocou a resposta do lado, é isso, não é? Uhum. Ah, entendi. É porque eu tenho um padrão de fazer sempre a resposta embaixo. Então, quando eu vejo a resposta do lado, eu sempre acho que é a continuação da equação. Aí eu fico perdida. Mas obrigada. Não, é isso. Por nada, querido. Alguém mais? Posso ir? Vocês copiaram? Tem alguém copiando ainda?
Marina, é o Guilherme. Eu vou sair da sala. Eu tô morrendo de dor de cabeça, eu não tô aguentando. Não é Tá Covid não, né, latejando. cara? Não é Covid não, Não, né? não, não. Eu acho que não. Não é gripe, não. É muita dor de cabeça. Eu tenho muita enxaqueca. Quase todo dia me dá dor de cabeça. Eu tomando exogina e passa. Só que acabou e agora eu tô aguentando. Mas depois eu vejo, vejo pela Então tá aí. internet. Sem problema. Eu percebi que você não tava Beleza? bem, que você tá aí quietinho. Você não quer quietinho? Não, tô doendo muito. Então tá bom. Melhoras, querido. Gente, vocês conseguiram copiar aqui? Posso continuar? Posso voltar? Pode. Boa, Marina, pode Então tá ir. bom. E aí, no final, a gente vai definir o desvio padrão. Que o desvio padrão, eu vou pular aqui essa parte aqui, tá? Vou pular essa parte aqui. Nada mais é do que a raiz da variância. E qual é a fórmula da variância? O somatório de todas as observações menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. Então, se você tem um exercício que você precisa encontrar o desvio padrão apenas, não pede a variância, o que eu sempre indico fazer? Esquece a raiz quadrada inicialmente, faz o passo a passo da variância, encontra a variância, e aí depois, por último, tira a raiz quadrada, porque você não pode esquecer de tirar a raiz quadrada, se for um desvio padrão. Rapidinho. Então, o nome daquela outra fórmula gigante é variância e essa Variância. outra? Variância. É o padrão? E esse é o desvio padrão. Ah, tá. Então, por exemplo, naquele exemplo nosso lá, que estava lá em cima, que a gente estava vendo aquelas observações, que a variância tinha dado 5, né? Se a gente for ver aqui, ó. Ó, tá vendo? A variância deu 5, não deu? Então, o desvio padrão é a raiz de 5, que nada mais é do que 2,24. E aí, aqui, ó, eu vejo outra forma de fazer. Ó, olha outra observação. 5, 10, 15, 20, 25. Ok? Achei a média. Primeiro passo. Vamos achar a média. A média tá aqui. 15, 15, 15, 15, 15. Eu repito, gente, simplesmente porque eu vou ter que diminuir um do outro. Ok? Lembre, isso daqui é uma tabela de cálculo de desvio padrão. Isso daqui não é uma tabela de frequência. Não confunda alhos com bugalhos. Aí eu achei. 5 menos 15 dá menos 10. 10 menos 15 dá menos 5. 15 menos 15, 0, ok? E esse somatório sempre vai dar igual a 0. Elevei tudo isso ao quadrado. Elevei tudo isso ao quadrado, deu 100, 25, 0, 25 e 100. O somatório de tudo isso dá 250. Última coisa, jogo dentro da fórmula. Qual é a fórmula? Lembra? Não é só puxar aqui uma raiz quadrada. Você pode fazer essa raiz quadrada só no final. Mas se você quiser colocar no início, para você não esquecer de puxar a raiz quadrada, quando o pedido do exercício for só, na verdade, o desvio padrão ao invés da variância, 250, que é o que eu acabei de encontrar aqui em cima, que é o somatório de todas as observações, né, dos desvios de toda observação, dividido por 5 menos 1. Por que 5, Marina? 5 é N. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 observações. Deu 62,5. Mas 62,5 não é o desvio padrão, é a variância. E aí eu puxo uma raiz quadrada e acho um desvio padrão. Deixa eu ver. Primeira vez nessa aula, tô que nem Nazaré, né? Que isso, Rodrigo, fica tranquilo. Você vai entender. Depois você também olha lá os vídeos que você vai entender tudo. E por último, mas não menos importante, a parte mais fácil, que é o coeficiente de variação. Coeficiente de variação nada mais é do que a divisão do desvio padrão dividido pela média vezes 100. É só isso. Achou o desvio padrão lá? Achei lá. Dividi ele pela média e multipliquei por 100. Acabou. Esse que é o coeficiente de variação.
Então, não se preocupem com coeficiente de variação. Isso é uma formulinha muito básica, que vocês vão ter que fazer, provavelmente, sempre no final dos exercícios, mas que é importante fazer, sim. Ok? Qual que é o... Isso aí é para achar o porcentagem? É. Exatamente, João. O coeficiente de variação é a gente achar a porcentagem. E aí é a razão entre o desvio padrão e a média. Fala. A variância é a raiz quadrada e o número dentro? Não, só não, não, o não. número A por fora? variância é o valor sem a raiz quadrada. Ah, O beleza. desvio padrão é o valor da variância tirando o quadrado, né? Tirando a raiz quadrada. Então, a É isso variância mesmo. é S ao quadrado. O desvio padrão é o S puro. Por quê? Porque você tirou o quadrado do S. Entendeu? Sim. Show. Então, gente, esse é o coeficiente de variação. Se você tem uma variância, se você tem um desvio padrão de 2 e uma média de 3, você multiplica por 100, dá 66,67. Só que isso, o que indica isso? Indica em percentual a dispersão dos dados em relação à média. Ou seja, 66,67 está dizendo que é uma dispersão grande. Os valores estão muito dispersos da média. Já, se eu acho 3,64, está dizendo que os valores estão pouco dispersos. E o que significa disperso? Disperso é longe. Ok? Eu não quero ficar entrando demais em coeficiente de variação, porque eu acho que é muito fácil e que na hora que vocês fizerem 2, 3 exercícios com isso, vocês grudam na cabeça. E se eu ficar falando demais aqui, não vai grudar. Eu vou parar a gravação aqui da aula para falar com vocês.